Bem-vindos ao meu canal, eu sou Giovanni Piatti e hoje eu vou falar sobre top rapping. Bom, acho que antes de entrar de fato na questão do top rapping, é válido dar um pouco de contexto para que tudo fique um pouco mais claro. Tradicionalmente, quando se trata de guitarras aí com tom de Taniomatic, que seriam na maioria dos casos das guitarras tipo Gibson, as cordas elas são colocadas ali pela parte de trás do tailpiece na guitarra, passando por cima da ponte, chegando no nut e por fim nas tarraxas. Bom, o tailpiece ele tem ali normalmente a opção de você levantar ele, deixar ele mais alto ou enfim deixar mais baixo, às vezes encostado ali no tampo da guitarra. E na prática o efeito disso é que quando você deixa, quanto mais baixo ele fica, mais dura a guitarra fica para tocar, porque você aumenta o ângulo das cordas saindo do tailpiece ali em relação à ponte e elas ficam mais pressionadas nos saddles, o que deixa ali a guitarra um pouco mais dura, fica mais difícil para dar bends. Porém, a grande questão é, muita gente diz que quando você deixa o tailpiece encostado no tampo da guitarra, você ganha mais sustain e supostamente melhoraria o timbre também. Essa questão do timbre para mim não faz sentido. Eu acho que timbre é algo muito subjetivo e depende do contexto, depende do seu próprio gosto pessoal. Então por conta disso não faz sentido, mas a questão do sustain sempre me deixou bastante curioso. Depois de literalmente alguns anos lendo sobre o assunto na internet, pesquisando bastante, eu finalmente resolvi fazer o teste na prática, então já vou mostrar aqui qual foi o resultado. Mas basicamente, além dessas duas opções que eu falei, né, de você deixar o tailpiece abaixado ou levantado, existe o top wrap, que é de fato o título do vídeo aqui. E o top wrap ele funciona da seguinte forma: partindo do pressuposto de que de fato o tailpiece encostado no top da guitarra fornece mais sustain para o timbre, a ideia é que você tem esse sustain, porém ao mesmo tempo sem deixar a guitarra dura de tocar. Para isso, meio que as cordas seriam colocadas ao contrário, então em vez de elas virem por trás do tailpiece, elas vêm pela frente, ali de onde está a ponte, você passa ela, ela sai por trás do tailpiece, você dá a volta por cima e aí sim ela segue para a ponte, para o nut e para a tarraxa. Seria mais ou menos, literalmente na verdade, como colocar cordas em uma Les Paul Junior, em uma SG Junior ou qualquer coisa do tipo. Eu vou colocar umas fotos aqui no vídeo para tentar deixar tudo um pouco mais claro. Resumindo a questão, quando você coloca as cordas aí dessa forma, fazendo top wrapping, elas ficam macias de tocar, porque o ângulo entre o tailpiece e a ponte ele fica bem menor. Às vezes a corda fica quase reta, é o caso da minha guitarra, por exemplo, ela fica muito próxima ali de reta, e se eu descer coisa de milímetros a minha ponte, ela vai ficar saindo do saddle. Mas eu acho que dessa forma fica confortável de tocar, e eu coloco porque eu acho bonito, eu acho legal pra caramba, e vários outros guitarristas que eu gosto fazem dessa forma. O Joe Bonamassa faz, o Billy Gibbons, Jimmy Page, se eu não me engano o Duane Allman fazia. E enfim, coloco dessa forma e agora a gente vai descobrir na prática se de fato isso faz alguma diferença no timbre ou não. Para a gente começar os testes práticos aqui, eu vou mostrar um trechinho que eu gravei comparando um acorde de sol. Eu toquei literalmente só um acorde de sol, tanto com o tailpiece abaixado com as cordas colocadas do jeito tradicional, o jeito tradicional com o tailpiece levantado também, e no caso o top wrap também. Então gravei aí das três formas. Vou tocar com a guitarra desplugada. Eu acho que é importante fazer esse teste também, a gente vê ali de fato o timbre natural dela. Bom, vamos escutar o que deu e depois eu volto aqui para falar mais algumas coisas. Bom, como vocês viram, eu fiz o teste aqui tocando o acorde de sol, como eu tinha falado, com a guitarra desplugada. Eu vou mostrar todos os testes primeiro, no final do vídeo eu conto as minhas impressões.
sobre o resultado. Antes de eu mostrar aqui como ficou o timbre da guitarra ligada, eu vou passar mais um trechinho com a guitarra desplugada, dessa vez tocando ali uma basezinha com alguns acordes para ver se dá de fato alguma diferença no timbre. E bom, vocês viram agora aqui um trechinho de Dead or Alive com a guitarra desplugada também. E agora vamos para o que é de fato mais importante, que é a guitarra ligada. Para começar, eu vou tocar uma base aqui. Vou fazer na verdade o comparativo entre bases diferentes, usando todas as posições da chave seletora ali. Então vou tocar uma basezinha no captador da ponte, depois com os dois captadores juntos e por último vou usar o captador do braço também, comparando ali sempre as três formas diferentes de colocar a corda. Então vamos lá.
para fechar todos os testes aqui que eu gravei, todos os comparativos práticos, eu gravei também alguns solos curtos, lembrando que eu tentei tocar assim da forma mais crua possível, então eu não fiz vibrato, não coloquei ali nenhuma expressão. A ideia é que, de fato, o sustain que a gente escuta ali no timbre seja da própria guitarra. Eu tentei interferir o mínimo possível. É claro que, assim, não tem como a gente tocar exatamente 100% da mesma forma, né, o ser humano. Mas eu tentei tocar da forma mais próxima que eu consegui em todos os exemplos para tentar deixar tudo o mais, mais científico possível, talvez. Então vamos lá, como eu falei, vou colocar aqui os trechinhos com os solos e aí no final eu comento o que eu achei do teste todo. Vocês ouviram aqui os últimos samples que eu gravei, né? Dessa vez tocando solos. E, cara, eu vou falar a verdade. Eu, na verdade, já tinha gravado esse vídeo ano passado, mas eu tive um problema e acabei perdendo os arquivos. Então, gravei de novo agora essa semana. E os resultados foram exatamente os mesmos. Então, assim, realmente dá pra imaginar que não teve, assim, interferência, né? Em questão de eu tocar diferente em um exemplo do que no outro, ou coisa do tipo, porque os resultados realmente foram os mesmos. E, na minha opinião, a diferença entre todos eles foi muito pequena, mas foi muito pequena mesmo. Eu realmente tinha alguma esperança de que isso tivesse alguma verdade ali. Eu acho que tocando com as cordas passadas por trás ali do jeito normal e o tailpiece levantado, ele teve um pouquinho mais de brilho, um timbre um pouquinho mais agudo, mais estridente, mas de forma suave e um pouquinho mais de volume. Eu acho que foi ali o que ficou mais alto de todos. E em se tratando do tailpiece abaixado comparado com o top wrap, eu achei muito parecido, assim, praticamente idêntico. Se for para forçar aqui, tentar achar alguma diferença, eu diria que o top wrap ele tem uma coisinha mais de agudo e de volume, mas é realmente, cara, irrelevante. E isso assim, a gente está escutando só a minha guitarra aqui, sem expressão, sem vibrato, sem nada. Então, cara, imaginando isso num contexto de banda, onde você toca com pegada, com força, bem de vibrato, e tem toda uma banda tocando junto com você,
acho que a coisa toda fica ainda mais irrelevante. Mas enfim, resumindo aqui, né, tem o piece levantado, mais alto, mais agudo. No meio ali teria o top wrap, né, que está um pouquinho mais baixo, com um timbre mais grave. E por último seria o tailpiece abaixado, né, que está quase idêntico ao top wrap, mas ainda assim com um pouquinho menos de agudos e um pouquinho menos de volume. Para finalizar o vídeo da minha opinião final aqui, cara, como eu falei, a diferença é muito pequena, então acho que no fim das contas essa decisão ela tem que ser feita baseado no conforto na hora de tocar. Como eu falei, eu prefiro as cordas mais macias, então eu deixo ali sempre com o top wrap. Antes de eu começar a usar o top wrap, eu tinha o costume de levantar o tailpiece. Só que assim, eu acho mais bonito o tailpiece abaixado. Como eu falei, eu gosto de vários guitarristas que usam top wrap, então eu faço a escolha pelo top wrap. Enfim, né, cabe a você o que você acha mais bonito visualmente e o que fica mais confortável. Então, realmente é mais uma questão de conforto e estética, né? Mais do que qualquer coisa. A diferença no timbre realmente é irrelevante e o sustain não tem diferença nenhuma, absolutamente nenhuma, cara. Assim, eu comparei os áudios, eu escutei várias vezes e se tem alguma diferença, é coisa assim de, não sei, alguns milissegundos a mais de uma forma do que para outra, realmente é indiferente. E, como eu falei, se a gente coloca num contexto de banda, isso não faz, enfim, não tem impacto nenhum. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se você teve as mesmas impressões que eu, se você já fez esse teste ou qual dessas formas aqui é a sua preferida. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!